Salve! Senhoras e senhores, vamos continuar com a arte dominação. Existe um princípio inconsciente, onde você lida você tem a entropia, você lida com a entropia. Na verdade, o instinto, o cérebro reptiliano, o instinto, ele lida com a entropia, ele tem o ciclo. A entropia significa o ciclo, o decorrer do ciclo e o fim do ciclo. Entropia é uma esfera nos temas místicos e científicos também, mas vamos tratar agora entropia como o objetivo principal do cérebro reptiliano. O cérebro reptiliano, todos têm cérebro reptiliano, é uma parte do cérebro, não vou saber dizer qual parte, mas a gente sabe que existe, ok? E qual parte do cérebro eu não sei dizer, mas a gente sabe que existe e todos têm. Então, a emoção, o cérebro reptiliano, ele é soberano. As emoções são soberanas perante qualquer comportamento, qualquer ação, qualquer pensamento também dos seres humanos, nós. Então, quando você age por impulso, você está agindo pelas emoções. Ou seja, o seu cérebro reptiliano está agindo. Ele é soberano, ele é maior do que o seu racional, que seria o seu consciente. O seu consciente, ele filtra muita coisa do seu cérebro reptiliano. Vamos colocar então, vamos parar de falar cérebro reptiliano, vamos falar sobre consciente e inconsciente. Ou subconsciente, qual vocês preferem? Tá, vamos dizer subconsciente. Subconsciente, o inconsciente a gente deixa para a parte da inteligência vida, a inteligência que trabalha sem a gente perceber ou sem a gente se movimentar ou fazer maior esforço quanto a isso, que seria a digestão, a reposição das células, dos outros mecanismos internos que temos. Isso trabalha inconsciente. Quando a gente está dormindo, a gente trabalha internamente, mas não é algo que é controlado por nós. A emoção também, em partes, não é controlada por nós, mas ela é exteriorizada, a gente trabalha externo. Então a gente pode deixar a emoção, o que seria cérebro reptiliano, como subconsciente, e o consciente sendo a mentalidade, o racional, o filtro, o que vai educar o seu subconsciente. Porque se não houvesse o consciente, você faria muitas coisas. E tenho certeza que você já imaginou coisas absurdas, pensou coisas absurdas do nada, de repente. E imagine se você não tivesse um consciente para filtrar, para inibir, para até reter os pensamentos, as emoções que você sente de forma aleatória, de forma até prejudicial a outras pessoas, a você mesmo, mas é um sentimento, é uma emoção que você descarrega em pensamentos e que se você não tivesse o consciente, você faria aquilo. Coisas absurdas, né? Não vou dizer exemplos aqui porque todo mundo pode imaginar o que pode acontecer, ou o que poderia acontecer se você não tivesse o racional. O que ocorre? A dominação, ela age pela emoção, mas ela não age pela emoção daquela que você sente vontade de fazer. Seria a emoção que está correlacionada à entropia. Vamos desmistificar isso agora. Quando se trata de entropia, se trata também da questão onde o seu subconsciente vai exigir, ele vai trabalhar o menos possível para gastar o menos possível de energia para sobreviver. Em outras palavras, ele não vai querer pensar, ele vai agir o mais breve possível para a maior e a melhor opção que faça ele gastar menos energia possível. Dentre tudo isso, ele vai exigir menos esforço também do consciente. A gente entende também que o consciente ele gasta energia. Se você for olhar em alguns estudos, você pode ver que o consciente em trabalho, quando você está em um trabalho de cálculo ou matemático,
você gasta energia, você gasta glicose do seu sangue, enfim, do fluxo de sangue. Então, a entropia, ela tem como finalidade o menos gasto possível numa ação, de uma opção de ação. Então, o seu subconsciente vai aderir à melhor opção. Se for necessário a melhor opção para a sobrevivência, você não pensar, ele vai agir desta maneira. Você, no caso, o seu subconsciente vai querer não pensar. Isso se dá quando estamos numa situação de crise, onde as pessoas, vamos botar, as pessoas, elas não pensam muito no que estão fazendo, elas querem a sobrevivência ao máximo que podem e o caminho mais breve possível para sobreviver, para se safar daquela crise. Então, entendendo que o cérebro reptiliano, se a gente entende que o subconsciente, ele quer agir o mais rápido possível para gastar o menos possível de energia para a sobrevivência, o que acontece com a maioria das pessoas atualmente, nesse plano onde estamos vivendo agora, no plano material? É interessante que as pessoas fiquem ansiosas, é interessante que as pessoas fiquem depressivas. Por quê? Porque, por exemplo, quando estamos ansiosos, estamos pensando, já estamos com o nosso consciente voltado para a ansiedade, ok? Certo? Quando o nosso consciente já está trabalhando, o que acontece no dia a dia? O cérebro reptiliano, o subconsciente, ele trabalha automático. O seu corpo vai no automático. De repente você já até se deparou com aquela sensação de que você fez tudo no automático e nem lembra do que aconteceu. Porque você estava pensando em outra coisa, você estava com o seu racional pensando de repente na ansiedade que você tem, ou na depressão, e o tempo passa e você não vê passar e tudo funciona de forma automática e as suas emoções trabalham com maior força. E realmente as emoções, elas trabalham com maior força. Mas para que haja maior êxito do nosso cérebro consciente, ele precisa estar consciente no presente momento, o que hoje em dia é uma tarefa muito difícil. Então, quanto mais disperso é o pensamento consciente das pessoas, o cérebro consciente das pessoas, aquele que filtra o subconsciente, ele tem uma tarefa muito difícil, pois o peso das informações que vem sobre a raça humana, a população, ela é muito elevada. Então ele tem uma dispersação muito fácil de acontecer. Em outras palavras, a maioria das pessoas, a maioria do tempo das pessoas, as próprias pessoas, elas são guiadas pelo cérebro subconsciente, elas são guiadas pelas emoções. Isso facilita a vida daquele que tem como arte a dominação e facilita a vida de quem quer vender coisas também. Porém, técnica de venda é um pouco mais focada, enquanto que a dominação no dia a dia você pode pegar qualquer um desprevenido. Bom, então temos algumas informações importantes. Aqui todos praticamente vivem em boa parte do tempo pelo emocional e que o emocional, quando ele não está agindo pelo impulso que ele quer, pelo que ele deseja, por exemplo, ele está agindo pelo menor gasto de energia possível. Com isso, a gente determina que boa parte das pessoas com quem receber uma ordem, ela vai acatar essa ordem. E o filtro do consciente vai ter pouca força, vai ter poucos critérios para acatar essa ordem. Uma vez que o filtro do consciente está pensando em diversas coisas ao mesmo tempo, ou em uma coisa específica, numa ansiedade, por exemplo, ele vai usar menos esforço, pois ele está trabalhando já na ansiedade, ou na depressão, ou em qualquer outro pensamento, longe do foco presente. Então ele vai usar pouca energia para absorver a ordem. De repente, apenas um filtro ele vai ser importante nesse caso. Quando ele receber a ordem, ele vai o primeiro filtro, e talvez o único que aconteça, é o de que aquele que está dando a ordem tem alguma autoridade. Como o cérebro subconsciente vai querer gastar menos energia possível, ele vai apenas olhar a pessoa e se ela tiver alguma nota, algum arquétipo de autoridade,
ele vai acatar aquela ordem, pois ele vai identificar por esses pouco esforço mental que aquela pessoa é uma autoridade. E como o cérebro emocional não quer gastar muita energia, ele não vai pensar muitas vezes. Muitas vezes que me refiro é às vezes em que você precisa tomar uma decisão. E sim, tomar uma decisão exige esforço tanto para raciocinar sobre a decisão, quanto esforço para ter responsabilidade pela decisão. Ou achar um responsável pela decisão, caso a pessoa seja daquelas que usam desculpas para tomar alguma decisão. Então isso demanda esforço, é mais fácil para o cérebro subconsciente encontrar uma ordem que indique um caminho para ele, para que ele não precise gastar força mental consciente.